Muito boa noite, quem está conosco aqui ao vivo, muito bom dia, boa tarde, se você está nos assistindo gravado, né, uma alegria muito grande estarmos em mais uma super aula da Liga dos Inovadores, e hoje com um tema muito especial, né, a gente sabe que às vezes a gente traz temas que são especiais porque eles estão em voga, porque a gente tem, às vezes, tecnologias emergentes, como a gente tem, por exemplo, as aulas que o Paulo já deu sobre o cloud, por exemplo, aqui, que era uma tecnologia emergente na época, e ele mostrou vários benefícios e diferenciais que o cloud tem, e a gente tem essa variedade de aulas que são muito importantes para que a gente possa estar se mantendo com a mentalidade inovadora atualizada, que é a nossa missão aqui na Liga, né? Se você está vindo pela primeira vez, por exemplo, o Eduardo, né, que talvez esteja participando pela primeira vez das nossas aulas, é verdade, Eduardo? Você já esteve aqui antes, ou é a primeira vez? É a primeira. Legal, seja muito bem-vindo. Então, me dirigindo ao Eduardo e a todos os demais, aqui a gente é uma comunidade em que a gente gratuitamente se compromete a te manter atualizado sobre os assuntos mais importantes para que você tenha a sua criatividade e a sua capacidade de inovar ativadas de uma maneira constante, né? Para que você sempre se mantenha com essa mentalidade ativada e de uma forma gratuita. Esse é o nosso objetivo aqui na Liga dos Inovadores, manter a nossa comunidade preparada para inovar. Ao longo do tempo, né, e a minha trajetória, né, no mundo da inovação, né, para quem também, talvez o Eduardo não conheça um pouquinho da minha trajetória, eu sou jornalista, trabalhei na liderança de empresas de tecnologia até 2010, e em 2010 eu me bandiei para o lado da inovação, e venho aí nos últimos 15 anos trabalhando em cima da inovação. E nesse período, eu acabei desenvolvendo várias técnicas, conhecendo ferramentas, práticas, cultura de inovação, frameworks de inovação. Então, a gente tem o Business Model Generation, você tem o Lean Startup, você tem o Design Thinking, você tem uma série de ferramentas e abordagens que auxiliam você a inovar. E aqui na Liga, a gente vem abordando esses temas dentro da nossa plataforma, a gente tem cursos gratuitos. E o que acontece? A gente vê muitas vezes, e a minha trajetória mostra isso em sala de aula, em mentoria, que às vezes as pessoas estão, sob o ponto de vista daquelas hard skills, ou seja, daquelas práticas que são técnicas, que são questões mais operacionais, que são questões até estratégicas, mas que diz respeito estritamente ao processo de inovação, ela está cumprindo a cartilha. E o resultado não vem. Ou ela cumpre a cartilha e ela ganha junto um burnout. Ela está cumprindo a cartilha de inovação, mas ela ganha uma hérnia de disco. O corpo somatiza, o corpo muitas vezes mostra que aquela prática ela não está adequada ao seu equilíbrio, a conseguir que você possa, ao mesmo tempo, se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, mas cuidando do seu bem-estar, cuidando da sua mente, cuidando do seu corpo. Por isso que aqui a gente tem várias aulas sobre meditação, sobre a importância do exercício físico, a importância da alimentação correta, a importância do sono, né, que são elementos que fazem parte dessa formação 360 graus e sistêmica daquele profissional inovador que não quer ganhar um prêmio de inovação, mas ganhar também uma vaga na UTI. Né? Então, ele quer continuar mantendo o prêmio de inovação, mas tendo uma família, uma vida feliz, uma vida saudável, longeva. E dentro desse espírito dos temas que muitas vezes podem estar ocultos, né? O Murilo Gun, que é uma grande inspiração para nós aqui, ele tem hoje uma imersão que se chama o ponto cego. Eu acho muito legal esse nome, porque às vezes é um ponto que você não está percebendo e ele está atrapalhando muito daqueles resultados que você não está obtendo.
E dentre desses temas, que eu acredito que fazem parte dessa capacidade da gente ter uma visão sistêmica, holística, complementar com relação à inovação, a gente recebe hoje o maestro Vitor Canassa, que eu conheci recentemente lá no Epicentro de São Lourenço. E quando eu vi a palestra dele, eu disse, cara, eu preciso convidar esse cara para a Liga. E a gente estava numa espécie de TED Talk, em que as palestras, elas acontecem a cada 15 minutos. Eu disse, não, eu vou respeitar os outros palestrantes, vou ouvir, né, os outros palestrantes, e assim que der um intervalo, eu vou lá conversar com o Vitor. Na hora que tem o intervalo, cadê o Vitor? Desapareceu. O Vitor tinha voltado para Sorocaba, porque ele tinha um compromisso. Daí eu disse, Vitor, cadê você, cara? Que eu estava te esperando para a gente conversar e você fugiu de mim. E ele disse, não, eu tenho uma aula para dar, em que ele, inclusive, parece que chegou atrasado no dia da aula. E, ao mesmo tempo, eu disse, não, mas eu, né, sou brasileiro, não desisto nunca, né, vamos nessa, etc. E comecei a acompanhar o Vitor. Recentemente, ele vem fazendo alguns cursos de curta duração, intensivos, tanto em percussão quanto em técnica vocal e uso da voz, e eu tive a alegria de poder estar num domingo, acho que foi num domingo retrasado com ele, num domingo à tarde, em que a gente desenvolveu um pouco dessa questão da capacidade de você se expressar, né, na voz, porque dentro dessa visão holística, a voz faz parte dessa percepção que as pessoas têm de você, é como você coloca a sua voz, como você fala, como você respira, como você articula as palavras, né, como você coloca ritmo, como você coloca ênfase, né, naquilo que você fala, e o Vitor foi muito legal essa oficina, e a gente teve, então, a alegria de alinhar os pontos para que ele possa hoje explanar sobre um tema que eu acredito que é muito caro, né, muito importante para nós, que é entender como a vibração vem fazendo parte do nosso dia a dia e que muitas vezes pode ser o ponto cego da gente não estar conseguindo alcançar todos os objetivos de uma vida plena, que é a nossa missão aqui da Liga, que a pessoa consiga usar a sua criatividade, sua inovação, para ter essa vida do jeito que a gente imagina que pode ser, para que a gente tenha a nossa plenitude de capacidade humana desenvolvida enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto vizinho, enquanto, né, membro da comunidade, enquanto familiar, enquanto amigo. E com isso eu acredito que eu faço uma introdução bastante contextualizada, que eu acredito que é bem importante a gente sempre contextualizar, né? A Priscila, que é conectora aqui da Liga, a gente às vezes vê que a pessoa, eu saí do grupo da Liga, né, porque teve uma aula lá sobre meditação, sabe? Eu não estou querendo saber de meditação, estou querendo saber de inovar, quero saber de melhorar meus KPIs, eu quero melhorar a minha performance em venda, né? E aí a gente, às vezes, precisa fazer essa contextualização de que tudo faz parte de um processo integrado. E com isso, eu convido o Vitor a fazer aí a sua explanação inicial. A gente pode depois começar as perguntas, né? E a gente tem perguntas de pessoas que não vieram, viu, Vitor, mas que disseram, olha, eu tenho aqui vou ver gravado, mas eu tenho uma dúvida, então eu já recebi uma pergunta que daqui a pouco eu vou fazer para você, mas é para mim uma alegria muito grande poder dando luz a esse tema, para que você possa estar compartilhando um pouco aí do seu conhecimento conosco. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, valeu. Uma honra, já tinha comentado, mas é uma honra poder estar aqui falando um pouco com vocês sobre minha profissão, sobre meu trabalho, sobre minha vida, minha carreira e principalmente sobre um assunto que eu tenho estudado muito e depois de 34 anos de carreira, eu acho que encontrei assim o objetivo meu de vida para a música, que é muito diferente do que as pessoas possam pensar, né? Eu sou maestro, como foi falado, eu atuo aqui na Orquestra Filarmônica de Acesso Serena de Sorocaba, sou maestro da orquestra, tenho minha orquestra particular, a CANV, participo de um projeto
de um projeto social chamado Elevar, onde eu sou o diretor musical. A gente tem uma orquestra de crianças, adolescentes carentes também. Faço parte de uma comunidade de igreja daimista, né? Céu Sagrado, onde eu sou diretor musical. Sou diretor musical de alguns artistas da região e de alguns artistas famosos, já fui também. Atuo nessa área há muitos anos, tenho um coral e a minha vida, a minha experiência mostrou que a música é muito além do que a gente acredita, que é só diversão, que é só entretenimento, que é só arte, né? Ela é muito maior. Eu sou uma pessoa que durante praticamente 30 anos eu fui da Igreja Católica, participei efetivamente da minha comunidade na parte da música, indo para festivais, fazendo grupos de oração, enfim, participando com música ativa, né? Estudei muito, ainda tive fases da minha vida que toquei muito na noite, e a carreira, a vida, os anos que passaram me mostraram algumas coisas, e a gente veio estudando outras linhas. Por exemplo, eu gosto muito de estudar física quântica, e quando eu entrei na física quântica para estudar, minha cabeça explodiu. Deu um boom, e daí eu falei, meu Deus, tudo isso que eu faço é tudo isso, eu não sabia. Vamos reformular tudo. E hoje eu faço alguns intensivos, faço alguns que eu chamo de intensivo, porque é muita informação em pouco tempo. Então, assim, tem que pegar muita coisa, porque tem muita coisa para passar. Mas vamos lá. Vibração é o assunto do dia, né? E eu quero aqui destrinchar um pouco desse assunto, prometo ser muito leve e muito prático para explicar. Quando a gente fala de vibração, a gente tem que lembrar da primeira coisa. Tudo que está vivo vibra. Tudo vibra. Mas que tipo de vibração? Vibrar. Se você bater a mão, ela está vibrando o seu corpo todo. Tudo é vibração. Mas tudo que também está em estado de morto, de parado fisicamente, por exemplo, uma madeira, ela também vibra. Então, tudo vibra, Vitor. Tudo vibra. Aí você fala assim, mas um morto não vibra. Você tem certeza que não vibra? Quando a gente morre, o que acontece com o corpo? Se decompõe. A decomposição é nada mais, nada menos que um ato que ocorre, e esse ato que ocorre, né, das bactérias, criam vibração. Essa vibração produz som, que a gente não escuta, mas produz. Tudo vibra. E tudo que vibra é som. E tudo que é som, vibra. Pode parecer muito bobo e muito lógico, né? Mas tem gente que não sabe. Eu vou abaixar um pouquinho o microfone que está dando microfone. Um minuto só. Isso é mais uma prova viva de Ô que tudo Marcelo, vibra. ô Marcelo, Fala, Ricardo. eu sei que se a gente morrer e for pro inferno, eu sei que música eu vou ouvir. É isso aí. É nisso aí que a gente vai falar daqui a pouco. E daí, assim, e se tudo vibra? O mundo vibra? O mundo vibra. O mundo está girando a 380 mil quilômetros por hora. E a gente nem sente. Olha que loucura. A gente não sente essa velocidade, né, do nosso planeta. E essa velocidade cria o famoso som do Om, que todo mundo fala. É ele que cria. Os planetas girando, o Sol girando, tudo girando, que cria-se esse som, que faz vibrar, porque se não vibrasse, não existiria. Então, planta vibra, tudo vibra. Se tudo vibra, se tudo é vibração, e se tudo tem essa premissa, como você está vibrando hoje? Você já parou para pensar como que está a sua vibração hoje, exatamente agora, nesse momento que nós estamos conversando? Mas o que isso tem a ver? Depende do que você crê. Como eu gosto de falar, tudo que eu vou falar aqui já foi ou está sendo provado cientificamente.
Isso não significa que não tem a ver com o pessoal, o espiritual e o mental. Tudo tem a ver. Pensando nessa linha de raciocínio, que tudo vibra, que nós vibramos e como nós estamos vibrando, é que eu quero começar a destrinchar um pouco tudo isso, tá? Tudo muito simples. Eu vou pedir para o Marcelo poder me ajudar. A gente vai colocar alguns slides e eu vou falando um pouco sobre os slides. Tudo bem? Podemos, Marcelo? Com certeza, estamos já projetando aí. Beleza. Essa primeira página pode rodar. Muito bem. Dá um clique para mim aí, por favor. Tudo é vibração, como eu falei. Então, se tudo é vibração, então, quando cantamos ou falamos, a vibração se faz presente de forma plena. Observe que eu estou falando, primeiramente, do físico, né? Quando eu falo, eu faço uma A, eu solto o som, esse som, ele se propaga, ele viaja até um certo local, esse certo local, ele se dissipa e ninguém mais escuta, correto? Não, ele continua. Ele se dissipa em partículas, em bilhões e bilhões de partículas, mas esse som continua a existir. Esse som continua a existir no espaço e vai embora. Por mais que seja vácuo, o espaço, ele se permanece. Como molécula, mas ele se permanece. Então, tudo que nós soltamos da nossa boca jamais deixará de existir. Olha que importância. Olha que seriedade. Então, eu xingo alguém, esse palavrão ele continua ecoando para o resto da eternidade. Aí você fala assim, mas isso, como assim? O mundo não está em expansão? Eu acredito que todo mundo sabe aqui que o mundo está em expansão. Foi detectado em 2017 que o mundo continua em expansão, ele não parou de crescer. Vamos parar por um minuto e pensar. E se um dia esse mundo parar de expandir? Imagine todo o som que foi construído até hoje, todas essas moléculas encontrando o final desse mundo e retornando. Já parou para pensar? A era infernal de som que nós vamos ter? O que sai da sua boca? Sai palavras de bênção, de amor, de prosperidade? Ou sai palavras de ódio, de raiva? Tudo é vibração. Lembra que eu falei? Vamos continuar. Próximo slide. Um clique, por favor. Pode abrir. Tudo está em constante movimento, ou seja, em vibração. Tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, tudo está em vibração. Quando a gente vibra, quando a gente fala, a gente vibra. Quando a gente se movimenta, a gente vibra. Quando a gente bate a mão, o corpo, você não percebe, mas o bater da mão faz com que o corpo tenha um estrondo dentro dele e faz vibrar. O seu coração bate, né? Batendo, ele faz barulho. Esse barulho cria vibrações. E essa vibração, ela é benéfica ou não para o seu organismo. E isso a gente também vai destrinchar aqui. Toda vibração é importante. O ser humano, ele precisa de água, oxigênio para sobreviver e alimentação. Mas se o ser humano não vibrar, ele adoece da forma correta. Se ele não entender que o que a gente escuta faz a diferença no nosso corpo, ele adoece. Isso já foi comprovado também. Pega uma planta, coloque ela num vaso. Pega 2 plantas e coloque no vaso. Para uma planta, você fala palavras de ódio, de raiva. E para outra planta, você só fala palavras de amor e prosperidade. Faça esse teste. Funciona. É incrível. A planta que você maltratou, ela adoece. Pela vibração. Porque ela recebe não as palavras, porque ela não escuta, mas ela recebe a vibração que você está emitindo de negatividade. A tonalidade cria isso. Tem alguns sites que mostram esse tipo de pesquisa, é só pesquisar. É muito legal. Pode seguir.
Por favor, um clique. Vibração muda? Muda. Muda a gente mentalmente, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente. Quando a gente vibra corretamente, a nossa mente fica sadia. A nossa mente fica com um potencial que a gente não imagina. Porque a gente está falando aqui de uma coisa muito importante que a gente esquece. Todos nós, tudo no universo é construído por uma coisa simples, mas que ninguém enxerga, mas que está em nós. São as células. Então, a mente, quando você vibra coisas positivas, a caixa craniana, ela vibra também dessa forma. Então, mentalmente, você sempre vai ter melhores pensamentos, mentalmente você vai ter melhores respostas e mentalmente você vai ter melhores soluções para a sua vida. Tá? Pode parecer muita epifania falar, mas dá para a gente descobrir o que a gente escuta e o que a gente não escuta. Eu costumo dizer que você só é um mau músico se você escuta mal música ruim. Você é um bom músico se você escuta música boa. Eu tenho uma frase que eu uso muito na minha orquestra quando a gente se apresenta, que é: não existe música ruim. O que existe é a intenção ruim que se põe na música. Porque toda música é vibração. Todo som é vibração. Eu nunca vou deixar de cansar de falar isso. Todo som, seja o estralar de um dedo, seja uma canção, né? Seja uma batida de carro, tudo é som e tudo é vibração. É muito mais da intenção do que da vibração. A vibração, ela só absorve aquilo diretamente, não é indiretamente, gente, que a gente está mentalmente falando, pensando, dizendo. Ou que o corpo está reagindo. Você está doente? Observe como foi antes da sua doença acontecer. O que ocorreu? E eu vou aqui falar um pouco sobre isso também. Fisicamente, o corpo fica mais sadio. Quando a gente vibra corretamente, todas as nossas células vibram juntas. E o corpo fica sadio. Isso é fato. Espiritualmente, não me importa. Eu sempre digo isso nas minhas palestras porque eu gosto muito de ser eclético nessa parte. Não importa se você é ateu, budista, umbandista, católico, protestante, evangélico. Não importa. Espiritualmente, você tem que estar bem no seu espírito, de estado, no seu estado pessoal. Você precisa ter pensamentos bons. Faça um teste, mas faça um teste assim, para valer. Sabe celular? Peguem o celular. Vocês com certeza, 90% acorda com o despertador do celular. Quem desperta com aquele barulho infernal do pi, 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 ou com uma porcaria dessa, muda. Troca por uma música que você goste. Não importa, pode ser Galinha Pintadinha, pode ser música do Beethoven, pode ser o que for, mas algo que te agrade, que você goste de escutar. Eu lhe garanto, você vai acordar bem melhor. Você vai parar de acordar e falar: ai, que saco, eu tenho que trabalhar hoje. Você vai acordar bem. Você vai acordar cansado, porque quer ficar mais na cama, mas você não vai estar mal-humorado. A partir do momento que você não acordar mal-humorado, aquele momento de sono que você teve, que você regulou todas as suas células, elas não vão ser destruídas pelo seu mau humor. E você vai continuar mantendo o equilíbrio energético da vibração nas suas células. Faça esse teste. Troca todo esse som horrível que vocês têm por sons que agradem vocês, por músicas que agradem vocês. Porque a música tem o poder de atingir as nossas células e a nossa vibração de uma maneira inacreditável. Para você ter ideia, o primeiro objeto que escuta um som não é o ouvido, tá? É o corpo. O segundo é o ouvido. Só que é milésimos de segundo. E quando o nosso corpo recebe, as nossas células vibram antes do tímpano vibrar. E nos mandar a informação sonora do que está sendo cantado para a gente poder entender. Mas o corpo recebe a vibração antes. Dá para fazer um teste. Se coloque na parede
e der um berro, você vai ver que o som vai retornar, o som, você vai vibrar, é só observar. Você vai vibrar antes de escutar. É assim que funciona. Então, faça esse teste do celular para vocês poderem começar a entender o que é essa história da vibração, quanto ela mexe com o organismo, quanto ela mexe com o nosso espírito e quanto ela mexe com o nosso mental. Profissionalmente, não tem nem o que falar. Profissionalmente a gente se torna uma pessoa melhor, a gente se torna pessoas mais saudáveis, a gente começa a olhar o próximo de uma maneira muito mais inteligente. A gente para de criticar, a gente começa a observar os problemas, a gente começa a criar soluções. Só porque a nossa vibração está acontecendo. Existe alguns... vocês já pararam? Eu tenho certeza que pode levantar até a mão, pode botar até a mão aí, falando eu. Vocês já passaram por alguém que você sentiu que a pessoa é pesada e dá aquele arrepio? Né? Acontece, não acontece? Isso é energia, isso é vibração da pessoa, é vibração. Tem estudos que provam que uma pessoa com energia ruim, você consegue sentir até 15 metros de distância. É uma loucura. E essa vibração, porque é a vibração, tá? A gente fala de energia, mas na verdade é vibração. É a vibração que ela está, nos atinge. E a pessoa que tem vibração limpa, harmoniosa, chega até 50 metros. Então a gente precisa começar a trabalhar isso na gente. Porque de repente nós estamos fornecendo para alguém algo que não é benéfico nem para outra pessoa. Imagine para nós. Então, profissionalmente é fantástico. Imagine você chegar numa empresa e ter um chefe mal-humorado, irritado, bravo, descontente. É claro que todo mundo vai ficar mal-humorado, irritado, descontente com o trabalho, querendo ir embora logo. Muito diferente de um chefe prestativo, conciliador, né? Ele tem esse olhar, mas é a vibração. A gente fala da pessoa, mas a gente está falando de vibração. Tudo que eu falo aqui é a vibração da pessoa que atinge a outra. Pode passar para o slide. Por favor. Tá dando para entender até agora? Tá tudo bem, né? Sim, tá dando sim para entender, Vitor. Tá indo bem. Eu estou tentando ser o mais simples possível, depois eu respondo as perguntas, tá? E a gente vai. Muito bem. Todo mundo conhece as mandalas, né? Quem não conhece mandala aí? Só para mim poder explicar qualquer coisa. Todo mundo conhece, né? Beleza. Mandala é uma coisa muito natural do ser humano. Já está escrito aí, né? E eu vou explicar isso. O Fábio levantou a mão. Não sei se você ia explicar para quem levantou a mão. Mandala é tradicional da Índia, né? As mandalas vieram tradicionais da Índia, vindas por visões que os primeiros monges tibetanos, eles tinham em imersões imensas que eles faziam de dias, meses, né? E eles chegavam à divindade, à luz divina, e eles enxergavam esses objetos, né? Essas coisas geométricas perfeitas, a geometria do universo perfeito, né? E cada um via de uma forma, porque cada um fazia a sua vibração de uma forma. E, na verdade, o que eles estavam fazendo é projetando, né, a sua maior interioridade, trazendo no globo ocular uma profundidade tão grande como se fosse um telescópio, visualizando 1000 vezes a sua própria imagem e observando a sua célula. É nada mais nada menos que a imagem de células em frequências de hertz de vibração harmônica. Então, na verdade, por exemplo, eu vou falar por mim, que eu sou daimista, às vezes a gente está em sessão espiritual e de repente aparece essas visões. É maravilhoso, mas na verdade o que eu estou vendo não é nada mais nada menos que as minhas células em harmonia. Eu estou conseguindo enxergar o mais profundo da minha pessoa, porque a minha vibração está nesse local.
Então a vibração é fantástica. Aí você fala, mas isso é desenho. É desenho? Põe o próximo slide, por favor. Isso é uma imagem... Obrigado. Imagina, isso é uma imagem de células reais do ser humano em vibrações de Hertz. Olha que lindo. As nossas células vibram desta forma quando a gente toca alguma música, quando a gente toca algum som, quando a gente tem um tom na voz. Elas estão vibrando exatamente assim. Olha que maravilha. Isso é real, tá? Fotografado. Foi feito através de uma pesquisa, pegaram células, né? Colocaram em laboratório, colocaram estímulos musicais e sons, né, de vibração, por exemplo, como se pegasse um piano e desse uma nota, e ela vibrou. E ela vibrava dessa forma. Ou seja, as nossas bilhões de células que nós temos compondo o nosso corpo, e eu só estou falando de célula, não estou falando de prótons, de nada, só de células, imagina o resto. Elas vibram em perfeita harmonia. Em perfeita harmonia. Só que tem uma questão. Quando que ela vibra em perfeita harmonia? Quando a gente está em perfeita harmonia. Quando a gente está vibrando em perfeita harmonia. Por isso, de toda a minha explicação antes, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente diz, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, a gente tem que começar a tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Né? Por exemplo, tem mal escutar uma música sertaneja? Não tem mal nenhum, não estou falando da música. A música tem uma vibração de hertz que ela vai atingir X, Y, Z da pessoa. O problema é o que você está jogando de informação, lixo, no seu cérebro. Então, tem muita música sertaneja boa, mas tem muita música sertaneja lixo. Saiba escolher o que você está escutando. É importante a gente ter esse raciocínio, porque a gente está alimentando a nós. E não pense que o cérebro esquece. Ah, eu só escutei para diversão. Não esquece, gente. Já foi provado. Tudo entra no subconsciente e fica para o resto da eternidade. Então, toda informação fica. De cada 10 coisas que a gente vê no nosso mundo aqui, né, 8 não presta. 8 não serve para nada. Isso também já foi provado. Então, assim, saiba olhar melhor para você e entender que todas essas células aí, elas vibram em perfeita harmonia se você quiser. Eu não estou com o slide aqui, mas tem uma situação. A célula adoece, correto? Todas as células podem adoecer. Um exemplo, células cancerígenas. Se eu falar para você que determinados tons de vibração podem restaurar e deixar sadias essas células doentes, isso é muito sério. A gente está falando da cura interior, a cura própria, física, pessoal. Isso já foi provado várias vezes. Já tem cientistas estudando sobre isso, porque determinadas músicas podem auxiliar. Bach, músicas de Bach e Beethoven. Tem pesquisas imensas de músicas de Bach e Beethoven curando células mortas. Plantações são recuperadas com músicas de Bach. Então, a coisa é muito séria. A vibração Hertz é muito sério. A gente escuta qualquer coisa, mas não deve escutar qualquer coisa. Nem tudo é lícito. Nem tudo é benéfico. Né? Mas isso são células fantásticas. E a célula, eu vou reproduzir aqui. A célula saudável, ela emite mais ou menos algo desse jeito. Vitor, eu acho que o seu bloqueador de ruído está ativado. Vitor, Oi? eu acho que o seu bloqueador de ruído está ativado, que o som não está saindo nas caixas. Eu acho que o Google, Verdade. ele tem um negócio, tu sabe, né, que tu dá aula online, tu sabe como é que é. No Meet tem que ir lá e mexer, né, no... Ah, então tá bom. Enfim, eu não vou criar. Mudar agora. Beleza. Mas o som de uma célula saudável, ela emite um som de grave
para médio, em harmonia. Seria a mesma coisa que fizesse um ok? A célula não saudável, ela emite um som também. Seria isso. É mais ou menos esse barulho, é um barulho ruído, como se fosse ranhuras, tá? Mas a gente consegue salvar células doentes com determinados tons de hertz. Uma frequência muito boa, se vocês quiserem anotar aí, é a frequência de 670 Hz. Na internet, se você colocar frequência de 670 Hz, vocês encontram, tá? É um Hertz que ele é considerado Hertz curativo. É claro, eu vou escutar uma vez? Não, gente. Tem músicas, por exemplo, que são tocadas nessas frequências de Hertz. E elas são muito benéficas para o ser humano, tá bom? Pode passar o slide? Você sabe que tem várias reproduções que eu vou botar aqui na internet que falam um pouco sobre tudo isso que você está colocando para quem quiser, né? Desde matérias e outras. Eu queria ver uma reprodução do som, mas eu acho que fica até uma dica para você gravar no seu YouTube, Vitor, um conteúdo desse que não tem no YouTube, um conteúdo para você mostrar. Eu acho que vai ser algo bem bacana aí para você depois ver, né? Então, dos slides seriam isso, né? Não, quer dizer, tem mais um pouco, né? A nossa identidade, né? Isso é muito legal. A voz é a nossa identidade. Vocês sabiam que todo mundo tem digital e todo mundo tem a retina, né? Que são hoje utilizados para a gente identificar e nos personalizar. Mas você sabia que a maior identidade do ser humano é a voz? Sabia que ninguém no planeta tem a sua voz? A sua voz é única. É uma coisa surreal de a gente pensar. Imagine que tem 16 bilhões de pessoas, só você tem essa voz. É muito doido. E essa voz, ela pode curar. Essa voz, ela pode te curar, ela pode te salvar, ela pode te ajudar a vibrar do jeito correto. Né? Eu vou fazer depois um exercício com vocês de vibração, vou ensinar vocês a fazerem vibração para harmonizar. É muito legal. E é bobo, é a coisa mais boba do mundo. Mas funciona. O canto é a nossa identidade divina, né? Por isso que eu até comentei aqui no começo que quem canta reza duas vezes, né? Já dizia Santo Agostinho. Por quê? Porque não existe, que eu conheço, forma melhor do ser humano encontrar a sua paz escutando uma música. Não existe. Coloque uma música que você gosta quando você está bravo. Você se acalma. Coloque uma música quando você está triste, que você precisa se animar. Você fica feliz. A música é a maior expressão divina que existe dentro de cada um de nós. É muito doido pensar. Mas você sabe por quê? Porque a música cria o quê? Vibração. Ela harmoniza as suas células. E quando ela harmoniza as suas células, você fica bem. É só isso. É simples assim. É por isso que as pessoas ficam felizes quando escutam música. É por isso que as pessoas, às vezes, choram quando escutam música, porque ela iguala todas as células. Ela faz com que todas, desde da unha do seu pé até o fio do seu cabelo, que tem célula, se harmonize, vibre na mesma vibração, fazendo uma daquelas figuras geométricas lindas e maravilhosas dentro de você. Bilhões dessas figuras, fazendo com que elas se estabeleçam e se unifiquem, porque você pode muito bem estar numa vibração ruim. Então metade do seu corpo está vibrando de um jeito, a célula de uma forma e a outra metade de outro. Então a música é benéfica por isso que ela é divina. Não é nem por uma questão de santidade de Deus, é porque ela é. O som é divino. Se você não tiver música, uma vez falaram, mas se você for surdo? Se você for surdo, presta atenção. O surdo, ele não fala, mas ele escuta.
o próprio som. É só você tapar o ouvido, ficar em silêncio e escutar o seu coração bater. Ele vai sentir, ele vai unificar as células simplesmente mandando mensagem para o seu cérebro, falando, olha, é esse som que me harmoniza. Então não tem desculpa, o som é tudo. A música sempre vai ser, na minha opinião, a identidade divina do ser e de Deus. A próxima. Por isso, olha, eu falaria para todo mundo cantar, se todo mundo cantasse, né? Mas cante à vontade, no banheiro, no chuveiro, solta a voz, porque quando a gente canta, a gente melhora, eu tenho certeza, eu sou prova viva disso. Cantar faz bem. Falar faz bem, falar palavras bonitas. Ah, não sei cantar, mas então fale coisas de amor, de paz, de prosperidade. Volto a falar a mesma coisa. Mas quer cantar? Cante. Ah, mas eu sou desafinado. Não importa, cante, porque quando você solta som, o seu corpo também vibra isso. O ar que sai de você, ele já sai vibrando. É muito doido. Então, pode soltar a voz e cantar também, não tem problema não. É benéfico para o ser humano. Isso é meio como a história que a gente trata aqui da criatividade, né, Vitor? Porque se você for ver lá nas tribos mais ancestrais e tudo, os caras já cantavam, né? Eles tinham os seus O sons e, canto, né, os caras não tinham. É que nem hoje, porque a gente aqui, muitas pessoas dizem, ah, eu não sou criativo, ah, eu não tenho, eu não sou inovador, né? E a gente mostra que as crianças são. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, nos teus estudos, sobre esses estudos que mostram que lá atrás, né, o homem pré-histórico já fazia os seus sons, né, tinha os seus rituais e usava isso de uma maneira interessante, não é? sim, sim, na verdade, o canto foi a primeira forma do homem se expressar ao, a alguém, né? Na verdade, foi o tambor. O tambor foi a primeira forma, mas já era um som que era expressivo e que fazia vibração. Eles pegavam troncos, né? Os antigos neandertais, o que acontecia? É, a história conta que eles tinham que sair para caçar e a família ficava, né? Então eles saíam para caçar e a família ficava. Só que tinha muito perigo. Como, como que a mulher, cuidando dos filhos, né, ia conseguir avisar o marido que estava a distâncias, quilômetros de distância, para poder voltar a ajudar ela se ele tivesse numa situação de perigo. Tinham troncos gigantes de árvores caídos, eles pegavam pedaços de pau e batiam. Foi o primeiro tambor. E isso ecoava que chegava na pessoa a quilômetros de distância, porque o som era grave e o som grave se dissipa uma velocidade menor do que, mais lenta do que o agudo, mas ele chega, ele continua para provar que o som ele é infinito. Ele chegava até ele a quilômetros e ele vinha correndo para salvar. Esse foi o primeiro relato, né? E daí depois os cânticos das grandes tribos, né? Não vamos fugir muito dos nossos próprios índios, que trouxeram toda a ritualística, né? Então, é muito rico. O canto, ele proporciona é, a ligação entre o ser humano e o outro próximo, porque cantar equaliza as nossas células e faz com que a gente se sinta bem perto do próximo. Olha que doideira! Mesmo que você não conheça. Quantas vezes você foi em festa que você não conhecia a pessoa e estava lá pulando com ela, cantando, né? Brindando. É isso. Então é benéfico demais. A música é o melhor remédio e a melhor ferramenta para a gente viver bem. Por vários motivos, mas principalmente porque ela transforma a nossa vibração em perfeita harmonia. Legal, então aqui por isso tanque, ou cante, ou toque tambor, ou violão, ou Faça qualquer piano. coisa que tenha som, é muito bom. Uhum, legal. Escuta boa música, não precisa cantar. Escuta boa música. Você escutou uma música, já tá bom, né? A música vai fazer vibrar no seu corpo, é natural, é um processo natural. Acho que é um pouquinho disso que eu queria passar, né? Como eu falei, é bem simples, mas eu posso responder todas as perguntas e a gente pode entrar mais profundo, aí é com vocês. Legal, cara. Parece, Legal. parece tão bobo, né? Tão simples. Mas se a gente parar para pensar, a gente já parou para pensar em tudo isso? Quanto tudo isso
Tem sentido? A gente nunca fez nexo que tem sentido, né? Eu vou fazer uma pergunta, como eu falei, que já está aqui na fila. Eu pedi para o pessoal que quiser perguntar ou comentar, que vá levantando a mão para a gente formar uma Posso fila. fazer primeiro o exercício? Pode, claro, imagina, você Legal. que manda aqui. Quero deixar aqui um exercício para vocês, que é muito simples, muito fácil, e que vai ajudar a harmonizar a célula de vocês numa situação, das vezes, que você precisa, ou simplesmente fazer para ter, né, essas células sempre saudáveis. Eu costumo brincar, minha esposa até fica brava comigo porque eu falo esse nome. Todo mundo sabe o que é murmúria? Murmuriar, ninguém sabe. Já brincaram de... É isso. Isso é murmuriar. Então, quando a gente faz o som de a gente proporciona para o nosso corpo uma vibração natural e sistemática. Se vocês quiserem fazer o teste aí, faça o teste fazendo um murmurinho, coloque com a mão no ouvido. Tampe o ouvido e faça. Vamos lá. Perceberam como vocês são barulhentos? Vocês são muito barulhentos. Essa vibração. Agora imagine, com um pequeno murmurinho a gente tampa o ouvido, a gente escuta todo esse barulho dentro de nós. Imagine o barulho todo que a gente faz todo dia. O murmurinho, ele equaliza, ele ajuda a equalizar a frequência das nossas células, fazendo elas vibrar em perfeita harmonia. Aí a pessoa fala assim, mas quando que eu vou fazer isso? Gente, você não está no carro indo para o trabalho? Bota a música lá e murmurinha junto. Simples assim. É uma coisa tão boba, tão simples e tão benéfica para o organismo. E sabe o que vai fazer ainda? Vai fazer com que a sua voz fique saudável. Eu estou falando agora de parte boa, fisiológica. Vai fazer com que sua voz fique saudável, vai fazer com que você fique com a voz melhor, a dicção melhor, vai fazer com que a sua pronúncia fique mais clara. Fora que você ainda vai regular todas as suas células. Deixa eu explicar o murmurinho. O murmurinho, na antiga China, era usado como ritual de santificação e cura. Olha que legal. Então, na antiga China, quando alguém estava para fazer passagem ou precisava de enfermidade, se reuniam, né, chineses, e ficavam impondo a mão e murmurando para essa pessoa, mandando vibração energética e acreditando que essa vibração espiritual fazia a ligação entre céu e terra. Depois de muito tempo, no Tibete, a mesma coisa, com os monges. Eles também utilizavam da meditação através da vibração do murmurinho para poder alcançar a divindade. Aí foi para a Índia. Na Índia, eles utilizavam para alcançar a luz, eles chamavam de a luz Shiva, né? E no Ocidente, isso no Oriente, no Ocidente, ele veio e pessoas que estudaram, pessoas que foram entender o que isso fazia, descobriram que isso era benéfico para as células e para o corpo. Por isso que todo mundo alcançava, porque ela vibra, faz produzir a igualação das nossas células, mantendo a gente em vibração harmônica e fazendo com que a gente chegue nesse ápice de encontrar a luz divina, de achar Deus. Então, tem tudo ligação. Lembra que eu falei que eu ia falar de corpo, mente, espírito? É tudo ligado. Mesmo sem a gente, às vezes, não acreditar, não crer, como eu falei, eu não estou aqui impondo crenças nenhuma, mas está tudo ligado, né? Então, é muito legal. O murmurinho proporciona isso. É claro, fazer em poucas quantidades. Não precisa ficar o dia inteiro fazendo, não é isso. Isso não vai resolver sua vida. Mas, de repente, vai que você acorde irritado. É um outro exercício fora do celular. Imagina um dia que você está irritado. Para um minuto, vai para o banheiro,
Sinta você vibrando. Eu garanto, 5 minutos, você vai estar de lá melhor. Batata. Mas nem terapia vai resolver tanto. E eu acho que também é importante, né, Vitor, de mostrar que não é só isso também, né, que vai resolver Não, todos os problemas do mundo, mas é que, como eu não. falei, é o ponto cego que às vezes a pessoa pode estar deixando para trás, né? Ou seja, ela está tomando, sei lá, né? Você falou de doenças aí que são graves, enfim, né? Às vezes o cara está fazendo uma quimioterapia, às vezes ele está tomando um Deve antibiótico, continuar. né? Mas se fica tomando esses remédios numa vibração que não Ruim. está adequada, daí ele acaba não fazendo efeito, né? E aí você tem o outro lado, que são os placebos, aquelas pessoas que acabam acreditando que estão tomando um determinado remédio, mas colocam-se numa vibração que é de cura e que o resultado acaba. Você acha que isso que eu falei... Eles estão vibrando a cura, é só isso. Se você tomar placebo, eles estão vibrando a cura. Tem uma outra informação legal. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos já se tornou rotina, mas na Europa também está entrando os centros cirúrgicos. Os centros cirúrgicos, hoje, todos, na hora do médico abrir um corpo, fazer alguma cirurgia, tem música. Sabe por quê? Porque ajuda a equalizar a frequência cardíaca da pessoa. Olha que louco. Fazendo com que as células também fiquem saudáveis e se mantendo em perfeita harmonia, para poder assim ter uma maior potencialidade de cura, de salvação da pessoa. É muito, ó, não tem como. Música é bom de qualquer jeito, né? Olha só aí, ó, Vitor, pegando aqui umas referências para o pessoal, né? O pessoal Sim, aqui tem muita sul coisa. de Minas que está plantando café e botando música na plantação como forma de gerar uma planta mais saborosa, né? Aqui você vai ter um cara, né, que é a medicina da frequência, o que Einstein Sim, diz, né? E eu exatamente. estava pesquisando aqui, esse cara aqui, que é o mais. Que esse aqui é o que tem os barulhos, mas eu não vou botar agora. Mas é esse Anthony Holland aqui, Sim, eu já vi. que ele colocou o trabalho com destruir o câncer com frequências ressonantes. Então, sobre câncer e música, no TED tem dezenas de questões, né? E que eu acho que, assim, a alegria de estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui é porque eu acredito não numa teoria de conspiração, mas que existe, sim, um movimento orquestrado da indústria farmacêutica, por exemplo, para impedir que esse tipo de conteúdo ele vaze, né? Porque esse conteúdo prejudica um pouco as estratégias comerciais que acham que apenas aqueles remédios vendidos e prescritos com receitas vão fazer efeito. Quando, na verdade, dentro da gente, a gente tem essa semente da cura e essa condição, e essa informação, muitas vezes, ela é escondida, né, para que você possa estar gastando mais aí com a farmácia e fazendo com que esse poder econômico da indústria farmacêutica continue prosperando, né, ao longo ao redor do mundo. Você concorda também com isso ou acha que eu estou exagerando? Eu tenho uma opinião muito sincera sobre isso. Eu acho que a música, o som, ele está sendo descoberto agora nessas áreas. Não é, eu não tento visualizar nem que existe muito assunto que a gente podia estar falando, até sobre a indústria fonográfica, o que eles fazem para conseguir fazer com que você escute a música que eles querem. Tem um monte de coisa, mudando frequência, é uma coisa de louco. Mas vamos entrar nesse assunto que você falou. Eu acredito que a medicina, ela avançou muito. E a medicina, ela é importantíssima. Eu nunca vou tirar o fator da medicina. É ela que mantém a detenção de tentar curar vidas. Mas eu entendo também que a música, o som, eles estão descobrindo agora que isso é uma ferramenta para auxiliar e ajudar a também a curar.
Porque até então, só quem acreditava nisso eram os tibetanos, era o pessoal da Índia, era o pessoal de igreja, de todas as igrejas, né? Então, hoje eu vejo com esses olhos que as pessoas estão despertando. Então, eu até acredito que existe essa situação da manipulação, de se esconder, mas a coisa está tão aberta, está sendo tão pesquisado, que não tem mais como esconder. E as pessoas estão hoje utilizando, cientistas estão pesquisando, tem muita pesquisa hoje sobre isso. Então, eu acredito que futuramente isso vai ser uma ferramenta utilizada demais por todo mundo. O som, simplesmente a frequência e o som. Uma coisa que a gente já faz, já escuta e já tem. A gente tem uma primeira pergunta pelo chat, uma outra lá. que foi mandada antes. Não vamos lá ainda não, porque aqui eu que comando a picape. Aqui eu vou te dizer o seguinte, ó, eu vou te mostrar aqui o seguinte. Ó. Acho que o universo ele se mede pelo nível vibratório em que está. A tua consciência vibra num determinado patamar. Pode ser acelerada, pode ser desacelerada. Teu nome interno, em que nível de vibração a tua consciência está? Porque a matéria densa ela vibra tão lentamente que parece parada. O espírito vibra tão rapidamente que parece parado. São os dois extremos. E acelerar um ser é simplesmente aumentar o seu nível vibratório. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, onde ele sonhava uma cidade ideal, que ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, conheço um Estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro. E ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela. Não pense em nada impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas, e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. Daí que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existia um filósofo do século passado, que era Sirihan, que ele dizia que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. A evolução é um aceleramento de vibração. É vibrar cada vez mais diante de coisas mais sutis, mais nobres, mais celestes, mais espirituais. Acelerar a tua vibração é crescer. E aí, vai pro trono ou não vai? Então, eu não posso falar muito porque foi depois dessa palestra que eu montei a minha palestra. Eu assisti, eu achei fantástico, ela é fantástica, né? E a parte legal disso é que ela nem conhece música, ela nem toca, não é instrumentista, né? E ela tem essa clareza. Daí eu falei, gente, eu preciso trazer o meu mundo. E quando eu trouxe meu mundo para esse mundo que eu estou falando de vibração, a minha orquestra mudou. Porque eu levo isso para ela. E a plateia recebe isso. Eu mudei até a frequência de hertz que eu utilizo para afinar os instrumentos só para atingir a plateia. A minha plateia chega a uma, ela sai outra. É incrível. É surreal. Eu não posso reclamar. Maravilha. Olha só, vamos aqui é um espaço para as pessoas vencerem alguns limites. Ô, Murra, você disse que estava tímido para falar e que botou aqui no chat. Vamos botar essa timidez aí na viola no saco, já que o assunto é música. Abre o microfone aí e faça aí de viva voz a sua música, a sua pergunta. Só abrir o microfone. Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. A minha questão foi, diante, né, dessas informações, que tudo é vibração, né, a voz, o som, a nossa fala, e ela pode vibrar legal ou pode vibrar mal, né? E aí, eu tenho uma mania, eu sou meio chato, eu sou aquele colega chato que fica mandando todos os dias, eu toco, eu penso em alguma música legal para tocar, aí eu gravo. Aí eu mando para todos os meus contatos, eu tocando violão, né? E isso pode interferir se eles de repente alguém que está legal lá na casa dele recebe a minha música e vai ouvir. Só que a minha vibração da minha voz não é uma vibração boa. E aí pode interferir na dele?
Quem disse que sua vibração é boa? Pode ser que não seja. Então, vamos lá. Eu vou responder da melhor maneira que eu puder para te ajudar. Quando você, olha só, vibração tem a ver com frequência do que a gente faz, tá? Quando você tocou, eu entendi que você é músico, né? Quando você tocou uma música e você usou o seu intuito de mandar essa música, o que você transmitiu, era benéfico ou não? Sempre é benéfico. Sempre eu só mando porque eu Tá gostei muito. respondido. Tá respondido. Por quê? O que eu tô falando? Lembra que eu falei que o som, ele continua ecoando, ele não para? Pensa nisso, pense nisso. Eu vou falar para você. Eu te odeio, tá? Olha a tonalidade que eu pus, olha a forma que eu pus. O hertz, a frequência baixa que foi, ela vai continuar indo. Essa frequência foi para a pessoa. Daí eu falo para você assim, viu? Eu te odeio. O mesmo odeio, de forma diferente. Essa frequência, por mais que a palavra seja ruim, a frequência, ela foi boa. A frequência de hertz, as ondas sonoras que foram até ela, foram ondas benéficas. Sim. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu estou querendo dizer. Claro, não deve ser falada a palavra ruim, porque o cérebro está absorvendo a palavra ruim. Mas a frequência, não. Então, é muito mais... É que assim, acaba sendo muito... Parece que assim, é muito subjetivo, é muito espiritual isso, mas não é, é real. Toda vez que eu falo, a minha onda está seguindo. Se eu falo bravo, a minha onda está indo. É como eu mando, entendeu? Então, fique tranquilo, a pessoa recebeu na paz a música que você fez. É isso. Cara, você está fazendo uma bênção para alguém. E aí, você tá abençoando a pessoa, você nem está sabendo. Sim, quase todos agradecem. Fala que mudou o dia, que ganhou o dia, que não sei. Bênção. Olha só. Então, se todos agradecem, por que você está preocupado, velho? Todo mundo gostou. É que eu acho que tem uma coisa aí que, como eu disse, tudo é sistêmico, né? Então, por exemplo, eu acho que tem um assunto, eu recebo essas músicas do Muhammad, estou nesse né, dessa lista, e eu acho assim, seria legal, às vezes, você mandar um áudio um pouco, ou um texto contextualizando, né? Porque a gente já fez aulas aqui, Murra, essa história de pegar uma música de um áudio e encaminhar, a taxa de abertura é muito baixa. Mas se tu disser o seguinte, se tu mandar com uma linha dizendo assim, olha, eu tô te mandando essa música para iluminar o teu dia e que os teus caminhos, sabe? Isso aí faz uma diferença, porque é o contexto. Aí entende? É marketing, não tem nada a ver com isso, é com ele. Não, mas é que as coisas são todas... E eu acho que é legal também de mostrar, porque o trabalho do Muhammad é meio polímata, assim, né? Um Leonardo da Vinci da cantareira, digamos assim. Ele é cozinheiro, é músico, e ele faz essas mandalas. Olha só como o mundo Vitor, ó. Essas mandalas, esse aqui é o Instagram dele, ó. Ele vende tanto em quadros e pinturas, como também em outras maneiras. Daí ele faz também comida, que tem muita energia e etc. Olha que legal, você já imaginava que, na verdade, você estava desenhando as suas células? Não. 10, né? Olha que benção, olha que coisa linda. Você tá desenhando a maior essência da sua vida, que é as suas células. Eu também não sabia isso, muito curioso mesmo, interessante. Então, quantas vezes a gente já viu uma mandala e um quadro, mandala uma nada mais parede... ou menos que nossas células de vibração. Olha minhas mandalas aí. São representações, claro, né? São representações, mas é isso aí. Que lindo. Legal, parabéns. Então sigam aí o Murra aí no Instagram, ó, vou botar aqui o Instagram dele. Ele também é meio nômade, hoje ele tá, eu acho que em Bertioga, não é, Murra? Cada dia num me segue depois, eu quero te seguir, me manda um oi, quero ver suas músicas. E, cara, continua, cara. Se você está mandando vibração boa, é isso. E é muito disso. A gente está falando de frequência, de hertz, de vibração, de energia.
E é isso que chega na pessoa, né? Se você tá mandando a coisa com amor, cara, é com amor que ela vai. Eu falo amor, a palavra amor, mas na verdade, se você tá mandando a coisa benéfica para a pessoa, é isso que vale. E acho que assim vale a pena, Murra, qualquer hora, né, de fazer uma oficina de canto com o Vitor, porque sabe, essa coisa do cantar, né, por mais que você possa estar indo bem, sempre tem um professor que te dá umas dicas novas aí, que vale muito a pena. Eu recomendo muito, né, eu tô assim, como eu falei lá no início, né, muito feliz de ter o Vitor aqui, porque é uma pessoa que tem, né, um conhecimento bastante amplo, né, e que tem a ver com essa nossa pluralidade que a gente gosta aqui. Obrigado. Quer fazer mais alguma pergunta agora que você perdeu o medo de falar, Mohamed? Não, era só isso, ainda estou tímido ainda. Ah, legal. Então sigam aí Obrigado, o Murra Mohamed. e as Valeu. suas. Olha só, Quero falar com você depois, hein? eu coloquei aquela história do Platão, né? E tem uma pergunta aqui do Jean, que é nosso também associado aqui, faz parte da nossa equipe, que ele estava vendo um podcast esses dias e estava comentando que Platão, né, de novo essa história do Platão, considerava a escala maior perigosa para a sociedade. Queria saber um pouco mais sobre isso, né, porque ela é uma escala que se associa com o Ocidente definindo se associa com o Ocidente definindo a escala maior e o Oriente não. Achei uma abordagem super diferente, interessante, e eu queria ver a opinião do nosso convidado sobre o assunto. Ele disse que ele está um pouco inseguro até em fazer essa pergunta, mas que achou que era o momento adequado para isso. E aí, Vitor? Preciso chamar minha noiva aqui, que ela é psicóloga, não quebra tudo de Platão. Bom, primeiro, é o que a gente falou, tem muita coisa envolvida. A música do Ocidente, nós temos algo muito rico, é uma música muito rica. São 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Si, né? E daí a gente tem sustenidos e bemóis, né? Que completam essa gama Escala. essa escala. No Oriente, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí você tem Dó sustenido, Dó subsustenido, Dó subsustenido, Dó subsustenido. É imenso. Então, todos aqueles sons que a gente acha que é distorção, para eles é nota. Então, eles têm uma rica e vasta informação de notas que nós nunca vamos ter aqui no Ocidente. Não vamos mesmo. É muito louco, é muito estudo, é um estudo muito aprofundado, é outra realidade. Bom, falando nisso, vamos lá de Platão. Por que ele julgava, é minha opinião particular, tá? Por que ele julgava que as notas maiores eram perigosas? Porque elas despertam uma coisa chamada felicidade. Na verdade, sabe quando você está em estado de êxtase que vem adrenalina? Normalmente as notas maiores, dó, ré, notas, elas dão aquela apoteose. E isso cria a sensação de liberdade plena. Olha que legal. E isso acaba sendo perigoso para um governante. Lembra que eu falei, não vamos entrar no papo da linha fonográfica, tudo? Porque o povo que faz música para povão já sabem disso há algum tempo. E utilizam frequências para motivar e induzir você a escutar aquilo sem você nem querer. E isso é fato, gente. Não tem como fugir porque tá aí. Né? Para quem trabalha em estúdio, que nem eu direto, a gente sabe que tem. Não tem como. Então eu acho que Platão utilizava dessa fala, porque realmente as notas maiores te dá grandeza, te dá poder, te dá adrenalina, faz com que você queira, né, ser mais. E isso, você perde o poder. Você perde poder quando o povo desperta. Na verdade, a gente está falando de frequência de hertz, tá? Já ouviram falar da história do 441 Hz, 440 Hz, 438 Hz? É nessa linha.
Não tem muito estudo sobre isso, tem muito achismo. Mas o que se sabe é o seguinte, a música em 440 Hz, que é a nossa música do Ocidente, era uma música que ela traz mais informações de adrenalina, mas não de tanta consciência. A 441 Hz, que normalmente é utilizada em orquestras, ela é uma frequência de afinação mais complexa para se fazer, mas ela traz uma maior consciência, mas também traz aquele ápice necessário. E tem a 438 Hz, que é uma frequência que hoje muita gente utiliza, né, principalmente em algumas igrejas xamânicas, algumas igrejas animistas utilizam muito, porque dizem que é uma frequência mais divina, uma frequência que ela baixa um pouco a adrenalina. Então ela mantém um pouco mais harmônico. Então é muito de frequência. Aí a gente teria que entrar num outro assunto. Mas eu entendo que Platão falava disso devido a isso. Porque os sons maiores sempre vão te dar essa predominância de crescer, de euforia, da adrenalina, que o corpo recebe, né, essas informações dessa forma. Seria isso. Muito legal. Adriana, por favor. Boa noite. Obrigada. Eu acredito muito em energia. E aí cabe uma pergunta aqui, porque você falou em energia de humanos, né? Mas a gente também tem essa energia em coisas. Eu sou corretora, e essa semana, por exemplo, ontem, eu estive num apartamento que, pelo amor de Deus, saí de lá, estava triste, estava mal, e eu não fui a única. A outra corretora que estava comigo, nós estávamos em 3, a outra falou para mim, pelo amor de Deus, o que é este apartamento? Então, assim, isso também envolve as coisas, e a dona nem estava, a gente foi com o zelador, quer dizer, não tinha... Quem morava lá devia ter uma energia péssima. Eu não sei dizer, quer dizer, a pessoa não estava. Eu entendo da seguinte maneira, tá? Eu expliquei isso aqui, eu acho que passou, mas é real. Tudo é vibração. Tudo é vibração. Vou voltar a falar. Se eu posso induzir uma planta a ficar doente só pelo que eu falo para ela, imagine o local que eu estou. Mas mesmo que a pessoa não esteja lá, porque ela está nos Estados Unidos. A energia fica. Faz uma defumação, taca banho, sei lá, faz qualquer coisa, dá um despacho de umbanda, chama o padre. Mas assim, a energia está ruim. De repente, sabe uma coisa que pode ser feito? Sabe uma coisa que você podia ter feito? E pode ser feito? Você não tem celular? Coloca uma música boa no ambiente. Muda a energia, muda a vibração que está no lugar. Agora, já te pergunto... Só muda a vibração. Isso aí, vibração. Mas, por exemplo, você falou de murmurar. Murmurinhar. Mas, por exemplo, eu gosto de música country americana. Daí eu vou murmurinhar... Eu murmurio Galinha Pintadinha, por que você não pode murmurar suas músicas country? Qual o problema? Mas pode ser qualquer música, pode ser. O murmurinho, ele vai ajudar em vários benefícios, como eu falei, tanto da saúde como nessa questão da vibração. Mas murmurinhar é melhor do que cantar, junto com a música. É que o murmurinhar, ele penetra direto no organismo. Que é igual faz na yoga. Eu faço na yoga, tem Isso. Ele penetra direto. O que eu estou falando é um exercício. Cantar também pode. Eu só estou dando um exercício de milhares de exercícios que pode ser feito. Né? É que o murmurinhar é prático. Ele é prático. Às vezes você está num lugar que você não pode ficar cantando. Fica lá baixinho, acabou. Entendeu? É simples. Harmoniza. E nesse lugar, o que eu posso, como músico, eu como religioso que eu sou, eu falaria outras coisas para você fazer lá. Mas como músico que eu sou, o que eu posso falar, e isso eu faço, por exemplo, que nem, às vezes teve uma banda de heavy metal tocando no palco, que na sequência eu fui tocar com a minha orquestra. Entendeu? A energia tá pesada. É energia mesmo. Que é tudo ligado. Energia e vibração é a mesma coisa. São nomes diferentes, mas é a mesma coisa, porque tá vibrando naquela energia ruim. Ponto. Eles são ligados. Não é... Coloca uma música alegre, procura colocar um mantra.
Ou coloca uma música festiva. Você vai ver que o ambiente vai mudar. Porque você vai mudar as moléculas do lugar. Porque tudo é vibração. A parede, ela vibra. Quando você bate na parede, ela vibra. De repente, a energia de alguma coisa ruim que estava lá, ficou. Pode ter ficado. A gente não pega, a gente não passa perto de uma pessoa que dá um arrepio péssimo na gente 15 metros. Por que isso não pode acontecer numa casa fechada? Então, de repente, você que é corretora, de repente, pega o celular, larga lá, viu que tá ruim o negócio? Larga lá uma música, de repente, faz o teste. Faz o teste. Larga o celular lá, sai 5 minutos e volta. Deixa o vento correr. Vê como está o ambiente, de repente o ambiente melhora. Entendi. Faz esse teste. Como Obrigada. também o teste do microfone, como o teste do celular, de você colocar uma música legal para você acordar, que você curta. Faz os testes, vai experimentando para ver o que acontece com o seu corpo, com sua reação, com tudo que está em volta de você. Você vai ver que vai funcionar. Obrigado. Obrigada. Vanessa, você quer falar aí o que você está comentando no chat? Você gostaria de falar um pouquinho? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu só queria, só agradecer, né? Porque aula fantástica. E eu estava até conversando aqui com a minha mãe e comentando. Eu falei, pois é, a gente sabe, por exemplo, que na Europa algumas fábricas de chocolate, né? Eles tratam suas vaquinhas com músicas de Mozart, né? Exatamente. Elas dão mais leite mais saudável. Olha que Isso. louco. Vai explicar. As flores na Holanda também, as estufas de flores, né? Também, a gente vai falar, escutam música, não, mas recebem a vibração das músicas de Mozart, das músicas clássicas Por também, que eles né? utilizam músicas clássicas? Por causa da frequência de 441 Hz. É por isso. Perfeito. Obrigado aí, Vanessa. Eu queria trazer um exemplo próximo da gente, sem preconceito, mas com dados, assim, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, né? Uma das pérolas da nossa música brasileira, né? É o Descer para BC, né? Que é um clássico. Ai, que coisa linda, vou cantar. Né? Não, e que é uma coisa assim, né? Tipo, pai deixou uma herança bem gorda para mim, tem terra para plantar e para criar uns gadinhos, né? Mas eu dei conta que isso não é para mim, prefiro pé na areia do que pé no capim, né? Então é uma pérola, né, da poesia que deixaria Manuel Bandeira envergonhado, talvez, com tamanha propriedade, né? Mas eu queria chamar a atenção, né, sobre... Já te falo aí, Ricardo. Só para chamar a atenção, só para o raciocínio primeiro aqui, né? Se você for ver, você vai botar uma nota, né, que é um dó menor, um ré menor aqui, e essa nota fica, daí vem para um dó maior, que é a nota, vamos dizer, mais básica da música, talvez, né? E depois você vem, vai ali para um si bemol maior também, né? A história da escala maior, né? Que tem uma facilidade maior de absorção, vai para um lá maior, e essa preciosidade da música, ela se repete até o final, né? Então, vem aqui, né? Então, a complexidade musical, ela é essa. Aí você pode pegar uma pérola, por exemplo, lá no evento que a gente se conheceu, eu falei sobre a impermanência, sobre a necessidade da gente ter isso como algo que a gente precisa aprender a conviver, né, com a impermanência e não, às vezes, criar uma barreira contra a impermanência. E uma das pérolas da impermanência, um dos hinos da impermanência, na minha opinião, é Roda Viva, do Chico Buarque, né? E aí você olha um pouco a complexidade, né, da cifra, né, e olha quantas notas você tem, né, numa estrofe, né? Então você vai ver isso do dissonante. Então, olha só, é um Mi menor com sétima, é um D6, né? É um G7, né? E há aí um hino dessa celebração da diversidade, do dissonante, daquilo que não é tão
é fácil aos ouvidos, mas que aquele gosto que a Lucilene estava falando um pouco mais apurado, acaba gostando mais. Você acha que essa minha comparação, ela tem algum fundamento? Pode aí ficar à vontade, Vitor. Para mim? É? Então, ó, eu, antes de tudo, eu quero falar muito uma coisa, como você falou de música agora, música direto, eu não sou contra nenhum ritmo, nenhum estilo. Eu sou uma pessoa muito eclética. Se eu falar para vocês que eu nunca escutei funk, é mentira. Se eu falar que eu nunca escutei qualquer outro tipo de música, é mentira. Eu escuto. E a minha orquestra toca de tudo. O que eu acho é que a, a música popular brasileira, a música geral do mundo, tá? Ela está caindo a qualidade. Está sendo o mesmo do mesmo sempre, e o negócio é ganhar dinheiro, não é mais produzir arte. Isso eu enxergo há algum tempo. Ao mesmo tempo, eu entendo que uma música ter 3, 4 notas e outra música ter 30 notas é indiferente. Isso, o que vale é o conteúdo e o que está nela. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito legal. Eu fiz um concerto, muito rapidamente, eu fiz um concerto no começo desse ano chamado Diversidade Musical. Então, era uma orquestra filarmônica com um concerto chamado Diversidade Musical. Nós tocamos de tudo. Eu toquei sertanejo, eu toquei forró, eu toquei baião, eu toquei axé, eu toquei rap, eu toquei tudo. Mas o que que eu toquei? Eu toquei músicas de ritmos diferentes, de diversidades diferentes, mas que o conteúdo valia a pena se escutar. Uma delas, por exemplo, que eu aprendi a escutar, eu não escutava, eu aprendi a escutar e a admirar, foi a Joelma da banda Calypso. Olha que loucura. Por quê? Porque não tem uma música dela falando palavrão, falando mal de ninguém, falando nada. Muito pelo contrário. Ela faz questão de exaltar as belezas da terra dela. Só isso. Só que é uma música alegre. É uma música simples de tocar. Então, é muito mais do que se coloca do que realmente de quantidade de notas. É claro, a gente está falando de uma música rica, que nem Roda Viva. É um clássico, eu entendo, e é apaixonante. Mas o que eu quero dizer é isso. É o empobrecimento da música brasileira gera nessa, perdão da palavra, essa porcaria desse BC. Entendeu? Porque o negócio é só ganhar dinheiro. Tanto é que nem é mais escutado, porque foi o momento de ganhar dinheiro e acabou. Só que isso emburrece a pessoa, isso gera questões muito sérias, na minha opinião, aí, perdão particular minha, psicologicamente, porque você está mandando informação para o cérebro ruim, de informações horríveis, né? Que o negócio é você largar tudo e vamos para Gandar. É a minha opinião. Se a pessoa escuta, eu não me importo. Não tem problema nenhum. Se eu falar que eu não vou em festa que toca essas coisas, é mentira. Né? Mas uma coisa, sim, é você utilizar isso no seu dia a dia, outra coisa, não. Então você tem o direito de escolha. Sempre a gente tem a escolha do que escutar. Mas a minha opinião sobre música é essa. Eu acho que toda boa música é válida, independente da música. Toda boa música é válida. Maravilha, muito obrigado. Olha só, o Ricardo Pastor e depois o Murra novamente, que agora abriu a voz. Solte a voz nas estradas. Não, Marcelo, era só uma brincadeira naquele momento lá. Eu ia dizer que BC atual merece uma música dessa. Do passado, não, infelizmente. Mas eu lembro Pastore, com carinho. Eu acho que, já que você está com a palavra aí, o Pastore, talvez o Vitor não conheça, é um dos maiores especialistas brasileiros em varejo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com relação à sonorização de ambientes de varejo e de que forma a música afeta esses locais, né, tanto positivamente quanto negativamente. Qual a sua experiência que tem sobre isso, Ricardo? Olha, eu acho que o poder da música é negligenciado aqui no varejo brasileiro, nitidamente, porque quando a gente viaja, a qualidade do som nas lojas é perceptível, né? Eu estou falando da qualidade, né? O som é um som agradável no volume, né? Enfim,
você percebe nitidamente que a música faz parte da estratégia, né? Então, ela tem que... Ela é parte da entrega da proposta da marca, né? Então, se a marca tem uma proposta, um propósito, né, a música combina com isso. Tanto é que algumas redes varejistas de fora têm uma trilha própria. Exatamente. Não são músicas de terceiros, não. Eles têm uma trilha própria, e isso é comum, virou comum em restaurantes, tal. Quando você vai num lugar bacana, ouve uma música bacana, fala, pô, que música é essa? Você passa para mim o link, né, do seu playlist. Antigamente o pessoal emprestava o pendrive, né? Então, é muito estratégica a música, né? Tanto é que tem lugar que a música se sobressai. Eu vou lá no restaurante, ou num bar, não sei o quê, porque a música é boa, o resto pode não ser tão bom, né? Mas, Marcelo, já que você me deu a palavra, agora aguenta. Eu assisti no canal Coach, que é um dos canais que tem aí na TV a cabo, a história do Cavern Club, o Cavern Club é onde surgiram várias bandas, entre elas Beatles, talvez tenha tocado pela primeira vez lá, The Cavern Club, né, lá na Inglaterra, né? Em Liverpool. Lá em Liverpool, exato, lá em Liverpool. E é incrível, né, como a música está diretamente ligada com o momento. Então, quando você fala que o momento da música, não financeiramente, mas do ponto de vista artístico, está difícil, ela está refletindo o momento que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Então, é fruto do meio social, do meio cultural, né? Então, você disse que os índios, os primitivos, eles se comunicavam ou utilizavam determinados sons. Então, mesmo a população de baixa renda, que não tem acesso à escola, ela encontra um meio de se manifestar, né? E o que a gente tem visto ultimamente são meios de protesto, né? O rock é um protesto, e aí vem diversas outras formas, né? O punk, e hoje essas músicas, o rap, né? Agora, o sertanejo perde de todas, tá? Então, aquela brincadeira que eu fiz no começo, Marcelo, era disso. Já o Muamua vai falar, só quero fechar esse assunto também eu acho que eu poderia ouvir o Vitor sobre isso, mas hoje eu recebi um elogio espontâneo da Marina, né, Marina? Mas só para finalizar, o Marcelo, só para finalizar e provocar o Canossa, o Vitor, eu sou fã da Anitta. Não curto as músicas, né? Mas eu acho que ela é um fenômeno. E, enfim, ela empresarialmente, de várias maneiras, né? Eu acho que ela é muito boa, né? Do ponto de vista empresarial, musical e tudo mais. Não sei nenhuma das músicas dela, mas é um exemplo que eu dou. Mas empresarial é também só para te lembrar que os Tigrinho é um sucesso empresarial muito grande, sabia, Ricardo? Também os Bets também, então tem que ter um pouco de cuidado aí com relação a isso. Exato. Eu acho, né? Só queria chamar a atenção só para essa história do varejo, e eu hoje estava comentando que a Marina me agradeceu uma indicação de livro pelo WhatsApp, que é o Sobrenatural, que eu recomendo demais, e ela também, né, Marina, depois se quiser comentar, mas hoje eu vou dar agora uma dica de outro, que é do Leonard Mlodinow, que é o Subliminar e como o inconsciente influencia nossas vidas. E eu achei aqui um blog que conta os estudos que foram feitos em um supermercado na Inglaterra. Não sei se você sabe dessa, Vitor. Um estudo feito em um supermercado da Inglaterra, dispuseram nas prateleiras vinhos franceses e alemães, isso na Inglaterra.
A música francesa e alemã eram alternadas no alto-falante. Nos dias com as trilhas sonoras francesas, 77% dos vinhos escolhidos eram franceses. E nos dias dos hits germânicos, 73% das garrafas vendidas eram da Alemanha. Mas olha, o mais impressionante, eu acho que é isso aqui. Mas só 1 em cada 7 consumidores declarou ter sido influenciado pela música. Quer dizer, as pessoas inconscientemente escolhiam o vinho sem saber. Conscientemente eles escolhiam o vinho. Inconscientemente, diz aqui. Consciente, com certeza. É que, volto a falar, o assunto vibração, o que acontece é uma incógnita ainda para todo mundo. É muito doido, é uma incógnita. Agora que está tendo pesquisas. Mas esse livro eu sugiro que você leia, que você vai ver como que ele trabalha no inconsciente, tipo no piloto automático. Ele não fez essa relação, tipo assim, eu vi a música alemã e eu comprei vinho alemão. É isso que eu quero dizer, que ele chama de inconsciente, quer dizer, mas o inconsciente pergunta quem estudou ABC. Ela também não sabe que é a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda o foco. É a mesma coisa. Legal, olha só, então Subliminar, fica a dica aí, é um livro muito legal, um livro que mudou a vida do Mlodinow, né? Para vocês saberem, ele é um jornalista do New York Times, que foi cobrir uma defesa de tese de doutorado sobre neurociência, e chegou lá e ficou encantado com a história do poder do pensamento subconsciente, e daí decidiu tirar um sabático e escrever esse livro só sobre o pensamento subconsciente, e aí viajou o mundo com teses e tudo. Mohamed, conta aí qual é o consciente de Bertioga para a gente, quem quiser ainda fazer perguntas, levante a mão, porque a gente já estourou o tempo aqui com o Vitor. Eu só gostaria de, em um minutinho, em 30 segundos, só voltando àquela parte do Platão, da cidade que era para ser proibido tocar em notas maiores, né? É isso. Pela frequência, porque as pessoas ficam ávidas, ficam agitadas, ficam tal. E eu falei a minha opinião sobre isso, pelo que eu entendo, né? Tá. Aí eu só gostaria eu só gostaria de, se você me permitir, só ilustrar para quem não tem nada a ver com música, saber o que é maior e o que é menor. Só vou fazer 2 notinhas aqui. Ó. Isso aí. Vamos ver se você tiver sem o coisa de ruído, nós não vamos assistir. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ó. Tá baixo, mas vai lá. Ó. Então, esse daqui é o Ré maior. Então, isso aqui era ruim, porque isso aqui é alegria, felicidade, ó. Aí, esse outro aqui é o menor. Então, ele traz o quê? A tristeza, melancolia, ó. É isso aí. Mas eu acho que só tem... Isso é mais fácil de se manipular. Eu acho que assim, não é o ruim, né, Murra? Só para deixar claro. É que é um instrumento que pode estar a serviço de segundas intenções. É sobre isso que a gente está falando, né? Mas na música, ela traz mesmo a tristeza. Né? A reflexão. Trazer o acalanto. Exatamente. Muito o autoconhecimento, a paz. Ela pode trazer o acalanto. Depende muito da intenção que se põe na música. Não tem como mudar isso, gente. Posso dar uma palavrinha sobre o último que falou lá? Por favor. Só para responder algumas coisas dele muito rápido. Dê ao seu povo a música que o governo quer. É isso que está acontecendo no país. Tá? Ponto final. Não se discute isso. Por isso que tem tanta música ruim, tanta música falando de guerra, tanta música falando de violência. É isso. Um outro assunto sobre as músicas dentro do varejo. Infelizmente, o varejo, na minha opinião, aí eu falo porque eu também sou consumidor, é burro. Porque se soubesse que uma música é tão benéfica para ajudar a vender, eles o colocariam mais. Né? E isso os Estados Unidos aprendeu, e existe o primeiro lugar que se foi colocado música
assim, em ambientes diferentes, foi em elevador. E por que foi colocada a música em elevador? Porque foi descoberto que a música no elevador acalmava as pessoas e deixava as pessoas mais relaxadas e não tensas para chegar até o próximo andar. Então, tá aí a ferramenta, é só usar. Pastor, por favor. Bom, eu só não queria encerrar aqui, né, sem registrar, em primeiro lugar, um agradecimento para o Marcelo por ter trazido o Vitor até nós, né? Então, Marcelo, parabéns. Agradecer o Vitor, né, por esse momento que ajudou a gente a viajar, a refletir. E eu corroboro, eu faço um trabalho de vibração, de cura, né? Eu atuo num centro espírita kardecista há mais de 30 anos, e é um trabalho de projeção luminosa, né? Com doenças complexas, né? Então, quer dizer, tudo que você trouxe assim é muito familiar. Eu não conhecia nessa sua área de atuação, né? Mas, olha, seja muito bem-vindo e foi excelente. Feliz. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela contribuição também. Vitor, eu quero, antes de você dar a sua palavra final, já que a gente não tem... Eu queria botar uma música aqui, já que a gente foi tão musical aqui, né? Exatamente, só está faltando isso. Essa dá para cantar, quem quiser cantar. É difícil, ela é difícil. Eu agradeço, 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 eu agradeço. Eu agradeço, 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 eu agradeço. Então é isso, gente. Só fica aí para a gente acordar, e quem quiser alguma dica de música para acordar, coloca aí na Alexa essa aí que você vai ver que você agradecer aí a bênção de estar vivo todos os dias vai fazer uma diferença gigante aí na sua vida. Marina, quer dar aí sua última palavrinha? Aí eu vi que você levantou a mão rapidamente. Para agradecer, né, dizer que realmente está começando a se descobrir, né, o que causa a cura e a felicidade. Mas o que eu queria destacar, Vitor, é o seu olhar sorrindo. Você sorri pelos olhos, cara, que coisa obrigado. impressionante. Tem como não sorrir? Eu só vivo com música, eu só trabalho com isso. Tá te fazendo muito bem, né? Está derramando pelos olhos, viu? É isso que eu queria destacar. Muito obrigada, a gratidão imensa mesmo. Dizem que eu pareço máscara, né? Bocando. Tudo bem. Suas palavras finais aí, Vitor, por favor. Marcelo, tenho que agradecer a cada um que esteve nessa noite com a gente. Obrigado, gratidão. Muito mais do que passar conhecimento, é poder receber conhecimento. Muito mais do que poder aqui exclamar um pouco do que eu sei, do que eu sinto, muito do que eu vivo, né? E do que eu presinto perto das pessoas, é poder receber o carinho e tanta admiração e tanta informação nova, né? De cada um de vocês. A gente está aqui de passagem, né? E tudo que eu costumo dizer que tudo que a gente vai levar é só a nossa consciência. Então, que cada um aqui possa ter absorvido um pouquinho desse conhecimento, desses estudos que eu faço e dessas minhas vivências, né? E gratidão a cada um. E se eu posso deixar uma frase para vocês, final, é que
Deus é o maestro dessa nossa grande vida, que é a nossa orquestra. Então, façam dela uma orquestra linda e maravilhosa e deixem ele tocar. É isso. Obrigado. É isso aí. Obrigado, gente. Vou deixar aqui uma música final aí. Gratidão. Obrigado, Vitor. Dorme com Deus. Gratidão, obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Excelente, muito bom. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite.